lá, pessoal. Vamos fazer um complementozinho aqui, pessoal, na avaliação. Porque só aquele material que eu mandei para vocês a princípio tá muito pouco, tá certo? Vamos lá, não vou conversar muito não, senão o vídeo fica muito grande. Vamos lá, um exemplozinho aí. Vamos trabalhar com um exemplo de questões que é melhor para a gente, tá certo? Ao ar receber 250 kcal de calor, uma amostra de determinada substância sofre completa vaporização. Sabendo que a amostra tem 1 kg de massa, determine seu calor latente de vaporização. Ele bota aqui, ó. Dado 1 cal é igual a 1000 calorias e 1 kg é igual a 1000 gramas. Pessoal, toda vez que você for responder uma questão como essa, você começa coletando os dados dela. Tipo assim, vendo o que é que ela tem, né? Por exemplo, aqui eu já posso perceber que ele recebe 250 calorias, né? 250 calorias. Ele está pedindo, dizendo também que a amostra tem 1 kg de massa e ele quer saber o calor latente, né? Na última aula, a gente viu que o calor latente é igual à quantidade de calor recebido sobre a massa, não foi? Quantidade de calor latente é a quantidade de calor recebido sobre a massa. Então, lá em cima, pessoal, tem 250 calorias. Essas 250 calorias, pessoal, era para estar só em cal, né? Porque essa unidade aqui que a gente tem trabalhado até agora, ó, calor, quantidade de calor, tem sido só em cal. É tanto que aqui na resposta, ó, na pergunta, ele quer que você dê em cal por grama. Mas é simples, pessoal, a associação, ó. 1 kg cal, ele está dizendo ali que se relaciona a 1000 calorias, né? 1000 calorias. E a questão te deu 250 quilocalorias. O que é que você faz aqui, ó? Se uma quilocal é 1000 calorias, 250 quilocal vai ser quantas? Esse valor vezes 1000, né? Ó, se uma é 1000, 250 é 250 vezes 1000. Aí fica simples, né? Ou seja, eu vou ter 250.000 calorias. Ó, já sei a quantidade de calor. 250.000. Tá certo? 250.000. Qual é a massa? O M não é a massa? A massa, pessoal, está em quilograma. 1 quilograma. 1 quilo. Só que eu sei que 1 quilo corresponde a 1000 gramas, né? Porque aqui, ó, ele quer isso aqui, ó, em gramas, tá certo? Então, se eu tenho 1 quilo, eu tenho 1000 gramas. Então, no lugar de eu botar 1 aqui, eu vou botar 1000. Aí fica uma conta simples, ó, eu corto zeros, 3 zeros com os 3 zeros de cima com os 3 zeros de baixo. Vou dividir 250 por 1, que é 250 cal por grama. E isso daqui vai dar a alternativa B, tá certo? Pessoal, às vezes cai questões desse jeito aqui. É raro, mas cai. Quilocal. Mas 1 quilocal, pessoal, é equivalente a... Cada 1 quilocal que você tem é equivalente a 1 caloria, tá certo? Ó, agora aqui, pessoal, a gente vai tentar interpretar essa tabela aqui, ó. O que é que ele diz?
Nas condições normais de temperatura e pressão, o calor latente da água, para suas diferentes mudanças de estado físico é mostrado na tabela abaixo. Calor latente, eu não estou falando calor específico. Vocês lembram na aula passada que o calor latente é o calor que eu preciso para a substância mudar o estado físico, né? Lembram? Para a gente entender melhor, vamos colocar essa tabelinha aqui, né? Das mudanças do estado físico. Fusão, pessoal. Esse ponto bem aqui, ele fala aqui, fusão. Fusão é quando a substância é líquida ou está sólida e passa a ser líquida, né? Isso é o ponto de fusão. E o ponto de fusão em especial da água, que a gente está falando da água, né? Ele ocorre a 0 graus Celsius. É quando ela começa a ganhar energia e começa a ficar líquida. Só que o calor latente dela, ele diz aqui que é quanto? 80, né? 80 cal por grama. Se fosse o calor específico, pessoal, o calor específico da água é 1. Totalmente diferente, né? Mas aí a gente não está falando de calor específico, está falando de calor latente, né? Aí quando ele fala aqui, em solidificação. Solidificação, pessoal, onde é que está a solidificação? Solidificação é quando uma coisa é líquida e vai se tornar sólida. No caso aqui, no lugar de ser 80, vai ser menos, né? Significa o que, pessoal? Significa que ele vai ter que perder, né? Significa que ele vai ter que perder calorias. Para ele ficar do sólido para o líquido, ele vai ganhar, ou seja, vai ganhar energia. E para ele fazer o contrário, ele vai perder. Do mesmo jeito, pessoal, na vaporização. Onde é a vaporização? A vaporização da água acontece, vejam que o ponto de fusão e solidificação acontecem na temperatura de 0 graus. Isso aqui é importante vocês memorizarem. Vaporização é quando uma substância é líquida e fica gasosa, né? Tá certo? Qual é o calor latente? Quantas calorias ele precisa por grama? Ele precisa receber isso aqui. Ele precisa receber, a cada 1 grama, ele precisa receber 540 calorias. Aqui, no exemplo número 1, no ponto de fusão, a cada 1 grama, ele precisa receber quanto? 80. A cada 1 grama aqui, ele precisa receber quanto? 540. Tá certo? E o contrário, pessoal, aqui, condensação é quando ele é gasoso e torna-se líquido, que também é conhecido como liquefação, ou condensação ou liquefação. Aí é o contrário, né? Um ganha e o outro perde, tá certo? Tá bom? Até aqui embaixo ele diz, assim, de acordo com a tabela mostra acima, são necessárias 80 calorias, 80 calorias para quê? Para congelarmos uma grama, né? 1 grama de quê? 1 grama de água, tá certo? Tá bom? Então, aqui a gente lê assim, a cada 1 grama, quantidade de calorias. Vamos lá para o próximo. Esse aqui, pessoal, a gente quase não vê exemplos aqui, até mesmo no livro de vocês. É uma unidade de medida que ela corresponde à mesma coisa da lá de cima que a gente estava estudando. Só, pessoal, que essas unidades aqui não são muito utilizadas no Brasil, mas a gente precisa de qualquer forma conhecer, né? Por exemplo, lá em cima eu estava vendo, só que aqui são outras grandezas relacionadas, né? Joule e quilograma, tá certo? Pessoal, lá no livro de vocês, eu não me recordo a página, mas lá no capítulo que fala de calor
latente e calor sensível tem lá. Ó. Ele diz assim, ó, que um joule ele é equivalente, pessoal, a 4,12 calorias. Tá certo? O que é que significa isso aqui, pessoal? Pessoal, joule para calorias é a transformação na física que a gente chama de energia mecânica. Você transformar energia mecânica, no caso, em energia térmica, certo? Energia mecânica transformada em energia térmica. Se eu for explicar aqui os pormenores, o vídeo vai ficar muito extenso, tá certo? Se tiver curiosidade, vá lá no YouTube e faz uma pesquisazinha lá, como é que se deu o experimento de transformação de Joule, transformação de energia mecânica em energia térmica, para aí você interpreta melhor. Então, ó, só para mostrar a vocês, ó, essa tabela aqui, se tu pegar 4,12 e multiplicar então, pessoal, perdão, não é 4,012, é aproximadamente 402. Vocês lembram lá no outro slide que o calor de fusão aqui é 80, né? Se você pegar 80, ó, que é uma unidade, ó, pessoal, olhei aqui no livro, um joule, para mostrar o valor correto para vocês. Um joule, ele corresponde a 4,18 calorias. Isso por aproximação, entendeu? Então, se você multiplicar 4,18 por 80, dá 0. 8 vezes 8 é 64, né? 8 vezes 8 é 64. Vai 6. 8 vezes 1, 8 e 6 dá 14. Vai 1. 8 vezes 4, 32 e 1, 33. Como tem duas casas decimais aqui, fica 334. Bem aproximado, né, pessoal? Tá vendo? Corresponde à mesma coisa. Quer dizer, é uma embaralhada aí de regra de 3, só para você fazer essas transformações se necessário for. Mas é como eu estou dizendo, isso aqui você não precisa perder tempo decorando isso aqui não. Isso aqui a questão te dá, entendeu? Isso aqui é só para você interpretar, que ele pode vir ou em calgramas, calorias por gramas, que é a unidade que a gente utiliza mais aqui no Brasil, ou ele pode vir em joules por quilograma, tá certo? Não tem muita relevância não isso aí. Vamos lá, continuando. Uma questãozinha um pouquinho mais complicada, pessoal, para a gente não ficar trabalhando só questões simples. Unifor Ceará. Um cubo de gelo tem uma massa de 100 gramas inicialmente. A temperatura dele era de menos 20 graus Celsius. É aquecido até se transformar em água. Quer dizer, ó, um cubinho de gelo de 100 gramas tem a temperatura menos 20 graus e ele é aquecido até se transformar em água. Quer dizer, ele era sólido, ficou líquido, calor latente. Ele dá aqui, ó, calor específico, ó, tá dando calor específico do gelo, tá dando calor específico da água, calor de fusão do gelo. Ele quer as quantidades de calor sensível e calor latente trocada nessas transformações. Muito bem. Não tem como interpretar essa questão, pessoal, melhor sem que a gente faça um gráfico. Vamos fazer um gráfico aqui. Ó, tá muito reto, não minha reta, mas vamos tentar trabalhar aqui. Ó, aqui a temperatura e aqui é a quantidade de calor. O que é que eu sei? Eu sei que inicialmente essa água ela estava a 20 graus Celsius.
ela começou a ganhar calor, ó, ganhou calor, veio até aqui, ó. Quando ela chega em 0 graus Celsius, 0 graus Celsius, pessoal, eu sei que é quando ela atinge o ponto de fusão, né? A partir daqui, ó, para cima ou para baixo, para baixo não, ou aqui ela continuando ou ela subindo, é o exato momento onde ela deixa de ser sólida. Aqui, ó, aqui ela está sólida e aqui ela vai ficar líquida e sólida ao mesmo tempo, né? Sólida mais líquido. Aí é o exato local que eu chamo de ponto. Desculpa, aqui é o exato local que eu chamo de mudança de estado físico, né? Que ela sofre, ou seja, se ela está mudando aqui, ela está deixando de ser sólida e ficando líquida, isso aí vai ser o calor latente. Aqui é o calor latente. Aqui é o calor sensível. Só que ela vai, pessoal, até que temperatura? Ela vai até 40 graus. Então, daqui, ó, ela ainda faz isso aqui, ó. Ela vai até 40 graus. Que isso aqui seria calor sensível. Na última aula a gente viu uns gráficos disso, né? Ela sobe de 20 até 0. De 20 até 0 muda a temperatura, apenas temperatura, calor sensível. Quando ela muda seu estado físico, calor latente, ganha apenas temperatura, calor sensível novamente, tá certo? Então, pessoal, ó, eu refiz aí de novo o gráfico para ficar um pouquinho melhor interpretado, cores diferentes. Então, quem vai ser esse calor aqui? Sensível. Aqui vai ser o calor latente e aqui vai ser o calor sensível. Veja, pessoal, que eu tenho calor sensível duas vezes. Calor sensível de menos 20 graus até 0 graus, que aqui é 0 grau, né? E tenho calor sensível de 0 a 40. Então, eu vou ter que fazer quantos cálculos aqui? Primeiro, vamos fazer o cálculo, pessoal, com essa primeira situação aqui, ó. Nessa primeira situação, como ele não mudou o estado físico, é calor sensível calcula como? Q é igual a massa vezes o calor específico e a variação de temperatura. Eu quero saber as calorias que foram trocadas, né? Então, quem é a massa? A massa é 100. Quem é o calor específico da água, pessoal? O calor específico da água aqui, pessoal, nesse momento aqui, ó, a água é sólida. A água não é líquida, tá certo? A água é sólida. Então, ó, dado calor específico do gelo, então a água nesse momento é gelo. É quanto? É 0,50, ou seja, 0,5, né? 0,5. E a variação de temperatura é o seguinte, é temperatura final, temperatura inicial. Ele está indo, pessoal, aqui, ó, de 20 até 0. Então, 0 é a final, menos com menos, ó, que é TF, menos TI, né? Então, como é menos 20, então menos com menos mais, tá certo? Então, qual seria esse primeiro calor aqui, ó? 100 vezes 0,5, pessoal. Tudo que você multiplica por 0,5 fica a metade, pessoal. Então fica 50. 0 mais 20 é 20. Se você multiplicar, pessoal, 50 vezes 20 fica 1000. Quer dizer, ó, ele, nesse primeiro momento, aqui ó, a gente chamou o primeiro momento, né? Ele, ó, veio daqui até aqui. Para ele sair de 20 graus até 0, ele foi necessário receber 1000 calorias. E agora, pessoal, para ele poder mudar o estado físico, ele deixar de ser sólido e passar a ser líquido, que é o calor latente, é uma fórmula mais simples, né, pessoal? Calor latente, que é igual a M vezes L, né?
quem é a massa? A massa é 100. E o calor latente, ó, cadê o calor latente do gelo? Ó? Calor de fusão, é isso aqui, ó. O que é que significa calor de fusão? Você lembra lá do outro slide? O calor de fusão é o calor latente, a mesma coisa, né? O que é isso? Fusão. Fusão é quando eu estou sólido e fico líquido, né? É o nome que se dá ao estado físico da matéria quando está sólido e passa a ser líquido, tá certo? Volte lá no slide lá que no vídeo é um pouquinho aí que dá para você interpretar. Então, o calor latente aqui é 80. Quanto é 100 vezes 80? Dá 8.000 calgramas, né? Ou calorias, pessoal, desculpa. 8.000 calorias, quer dizer, ó, para ele se transformar, passar do sólido para o líquido, ele precisou de 8.000 calorias. Precisou de 8.000 calorias. Aí você pode perguntar, vai, e ele aqui, para ficar de menos 20 a 0, ele só gastou 1.000. Aí para passar do sólido para o líquido, ele gastou 8.000 calorias. Na última aula relacionada a calor latente, nós vimos que uma substância gasta muito mais energia, ela consome muito mais energia para ela mudar o seu estado físico do que para ela apenas mudar a sua temperatura, né? Que é essa a diferença do calor sensível para o calor latente, né? Calor sensível modifica apenas a temperatura. Calor latente muda o estado físico da matéria. Isso aí tem lá nos outros. E finalmente aqui, pessoal, quanto foi que ele gastou de calorias agora para ir de 0 a 40 graus? Isso aqui, pessoal, não é mais calor latente, que ele está mudando só a temperatura. Agora é sensível. Então vai ficar Q, calor sensível, é M vezes C, delta T. A massa era 100. Quem é o calor sensível da água no estado líquido, pessoal? Tá aqui, ó. Calor específico da água líquida é 1. A água sólida, pessoal, o calor específico dela é quanto? 0,5. Então, 1 vezes a temperatura. Pessoal, a temperatura foi de 0 a 40. Então, 0 menos 40 dá 40, né? Então, Q aqui, ó, ia ser igual a 100 vezes 1, que é 100. E 100 vezes 4 daria 4.000 calorias, né? Quer dizer, para ele ir daqui até aqui, ele gastou 4.000 calorias, tá certo? Então, pessoal, ia ficar isso aí, ó. Para ele ir daqui, ó, de 20 a 0, calor sensível. Para ele ir de 0 até aqui, para ele mudar o estado físico dele latente, e daqui até aqui sensível. Quais foram as calorias, pessoal, consumidas no calor sensível? 1.000 e 4.000. Dá um total de quanto, pessoal? 5.000 calorias. E no calor latente, 8.000. Então, a resposta é 5.000 e 8.000. Onde é que está isso aí? Bem aqui na letra B, tá certo? Então, essa seria a nossa alternativa correta. Próximo exemplo. O calor específico latente de fusão do gelo, ó, calor específico latente de fusão. Tá mudando aí o que? Se ele é fusão, ele está indo do sólido para o líquido, né? Qual é o calor latente dele? É 80 calgrama, né? Para fundir uma massa de gelo de 80 gramas, sem variar a temperatura, a quantidade de calor. Eu quero a quantidade de calor, pessoal. A quantidade de calor no calor latente aqui é igual a M vezes L. Pessoal, o calor latente na última aula a gente viu que é Q sobre M, né? Essa fórmula aqui é a mesma coisa dessa, tá certo? Então, qual é a quantidade de calor? Q
igual que é a massa, 80. E o calor latente também 80. Pessoal, se eu multiplicar isso aqui, vai dar 6.400, né? 6.400 calorias. Nas alternativas aqui, pessoal, nenhuma tem essas. Mas tem isso aqui, ó. Poderia ser quem, ó? Poderia ser a letra B, ou poderia ser a letra D, que todos têm 64, né? Pessoal, a letra E não é, né? Porque está em caloria. Ó, cal. 6, opa, calma. Isso. Pessoal, bem que quando essa questão veio formatada para cá, para o slide, ela mudou. Isso aqui é um K, quilocal, tá certo? Então, se eu analisasse a letra B, ele só está dizendo que é 6,4 calorias. Não é, né? 64 quilocal e a letra S é 6,4 quilocal. Como é que eu faço para transformar calorias em quilocalorias? É igual a primeira questão, pessoal. É só dividir por quanto? Dividir por 1000. Dividir por 1000, eu volto 3 unidades, né? 1, 2, 3. Fica 6,4 quilocalorias. Então a resposta correta aqui seria a letra E, tá certo? E a última, pessoal, uma questãozinha de interpretação gráfica, tá certo? Ó, a figura mostra os gráficos na temperatura de fusão ou em função do tempo aquecido em 2 experimentos separados dos blocos sólidos A e B de massas iguais que se liquefizeram durante o processo. A taxa com que o calor é transferido no aquecimento é constante. O que é que ele pergunta? Se T e B é temperatura de fusão, ó, fusão, L são os calor latentes de fusão de A e B, respectivamente. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Ele está falando aí tipo tudo de fusão, né? Ele está perguntando aqui, pessoal, quem vai ser maior que quem. Então, primeira coisa, se é fusão, fusão é esse ponto bem aqui, né, pessoal? Aqui e aqui. Fusão do A é aqui, né? Ó, esse é o ponto de fusão. Quando ele vem para cá e vem para cá, né? Então, no primeiro momento, como ele está perguntando a temperatura no ponto de fusão, se você analisar, ó, o item A, daqui até aqui, se eu medisse isso aqui como temperatura, ó, e aqui o A tem uma temperatura maior que a temperatura de quem? Do B, porque a temperatura do B é só aqui, pessoal. Então, TA, temperatura do A, é maior que a temperatura do B. Agora ele pergunta o calor latente na fusão também. O calor latente na fusão. O calor latente é esse aqui, pessoal. Ó, aqui é o de A e aqui é o de B. Pergunto, pessoal, quem precisou de mais calorias? Mais calorias aí para poder mudar o seu estado físico? O A ou o B? É claro que aqui foi o B, né? Então, significa dizer que o calor latente de A foi menor do que o latente de B. Associe isso aí a uma das alternativas, ó. Ela tá bem aqui, ó. Letra C. TA maior que TB e LA menor que B. Tá bom? Ok? Pessoal, estudem isso aí, ó. Vejam lá no outro gráfico, que eu vou colocar algumas questões sobre isso aí. E obrigado, certo?